Olá, eu sou o Carlos Aros e esse é o Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na Jovem Pan News. Você sabe que em 2024 nós discutimos aqui no Momento Indústria do Sistema FIEP os temas mais relevantes para o setor produtivo paranaense. Falamos sobre muitos assuntos e você sabe, esses episódios todos estão disponíveis, essas conversas que eu tive com profissionais incríveis aqui estão disponíveis no canal Jovem Pan Grupo RIC no YouTube. Todas as entrevistas, os programas completos, tá tudo lá. Tem uma playlist, chama Momento Indústria. Você pode acessar o canal, faço convite inclusive para que você se inscreva e curta os vídeos para você conferir. Mas a gente começa aqui o programa em 2025 com o melhor do melhor, o crème de la crème. Tudo o que foi destaque ao longo de 2024 em um resumão para você. Vamos conferir alguns dos principais trechos dos programas que nós exibimos ao longo de 2024 neste Momento Indústria do Sistema FIEP. Falar da energia do ponto que estamos hoje, nós temos que entender que o Paraná cresceu muito, não só na indústria, mas a indústria principalmente. Os índices de crescimento da indústria paranaense, eles são superiores aos índices nacionais. E isso traz para nós já uma reflexão de fazer com que haja investimentos para acompanhar esse crescimento tão pontual. Mas mais do que isso, entender esse trabalho que agora provavelmente nós vamos conseguir ter uma acomodação melhor do entendimento estratégico do Estado, da capacidade e também do local correto de investimento da própria companhia, com a gente conseguir, como Federação das Indústrias, mapear aonde as indústrias vão crescer. Então, esse combo, essa soma das três pontas, é o que vai dar para o Paraná a capacidade do Paraná se destacar mais ainda. Eu não conheço no Sul e nem no Brasil alguém que esteja fazendo um trabalho como esse. Então, não é só gerar. Então, as subestações, a transmissão, a distribuição é uma ferramenta importante nesse arcabouço. Olhar para o futuro e entender que nós vamos ter possibilidade de data centers ou a nossa capacidade de evoluir como produtividade na indústria, que está vinculado à empregabilidade. Faltando pessoas, nós precisamos de quê? Automação. Precisamos de máquinas. Para máquinas automatizadas, elas precisam de energia com qualidade. Não só disponibilidade, mas com qualidade. Então, olhar hoje o sistema é importantíssimo também. Porque só falar assim, nós precisamos de investimentos na rede, de investimentos em subestações. Mas nós vamos precisar passar por uma grande evolução de entendimento do sistema, inclusive para falar de geração própria. Sim. Eu acredito que esse, ao longo do tempo, é parte também da maturidade que a Federação tem que levar ao industrial. Ele tem que perceber algumas circunstâncias que estão acontecendo não só no Brasil, no mundo, não só no Paraná, no mundo. Então, qual que é a nossa visão? É aproveitar todas as informações que estão disponíveis, e elas não são poucas, e organizar essas informações para que a gente possa colocar isso num planejamento que seja, de fato, execuível e que garanta o que está na base do nosso trabalho, que não falte energia para o Paraná crescer, e energia renovável. Não adianta a gente jogar toda a responsabilidade no Estado, né? O Estado, ele não é onipresente, né? Ele não enxerga tudo, ele não tem braço para fazer tudo, né? Para resolver todos os problemas, e não tem a velocidade para resolver todos os problemas. Então, é necessário que toda a sociedade, incluindo os negócios, né? A indústria paranaense, inclusive, para que a gente tenha um ambiente sustentável, né? O ambiente com os problemas resolvidos, né? Para as futuras gerações. E é legal a gente ver dentro do estado do Paraná, em todo o estado, a gente não pode nem regionalizar essa questão, né? Que muitas empresas estão realmente engajadas na causa ESG, com o pilar ESG colocado na estratégia do negócio. O ESG não é custo, ele é investimento. E quando a gente pensa na questão da indústria, não há lucro sem sustentabilidade e nem sustentabilidade sem lucro, né? Então, quando a gente começa a olhar para esse viés, o ESG ele tem sido implementado, a indústria tem visto isso como um negócio muito atrativo, lucrativo e de ganhos muito importantes para a questão da sustentabilidade. E um ponto bem importante que tem sido feito dessa implementação, o primeiro ponto é compreender o tema.
né? O que é o ESG? Quais são os pilares fundamentais que atuam para essa responsabilidade industrial sustentável e tal? Então, a partir do momento que você tem essa compreensão do que é o tema, você parte para uma outra fase que é a sensibilização e o letramento dos seus colaboradores, da alta gestão e da comunidade do entorno. Né? Antigamente, né, quando eu entrei na faculdade, a gente demorava 5 anos para ter acesso a uma tecnologia que estava sendo lançada fora. Hoje a gente pode ter quase que instantaneamente. Então, e muitas vezes até de graça, se a gente tiver uma equipe que entenda do que está fazendo. A gente... como que eu posso dizer isso, assim? É desmistificar isso mesmo, assim. A gente tem que trazer para o empresário a própria jornada da produtividade. Uma das ações que a gente vai fazer é dar acesso a crédito mais barato, né, com desconto se o cara participou do programa, porque ele já tem um projeto bem feito e que vai fazer sentido. Então, a indústria está se montando para isso. A FIEP há 1 ano tem esse conselho, então a gente está entendendo também onde a gente pode trabalhar. Tem indústrias que a gente vai falar de lei do bem, lei da informática, captação na FINEP, e tem indústrias que a gente vai falar do que é a manufatura enxuta, como melhorar processo, né? Porque o cara precisa entender, como você disse, trazer para perto, qual que é o primeiro passo que eu posso dar. Baby steps, né? Qual que é a primeira tecnologia que eu posso implantar na minha indústria, né? O cara não precisa vir com N coisas, inteligência artificial. Ele pode começar com um sistema de atendimento melhor, com um sistema de processo interno melhor. Tanto a conexão para investimento quanto a conexão com as empresas. Mas tem que explicar para quem está fazendo empreendedorismo que ele tem que entender o cliente dele, como ele entende o cliente dele. Essa é uma coisa complicadíssima de você explicar, tanto para a startup quanto para a grande empresa. A grande empresa que está querendo contratar está querendo resolver o problema dela e aquilo que você falou, vai surgir novos problemas, novas ameaças que ele vai ter, problemas de segurança ou algo nesse sentido que ele vai querer resolver. E aí ele vai contratando sistemas atrás de sistemas. Como que ele interopera, como que ele faz essa interoperabilidade de todos os sistemas funcionarem junto, criar gestão em cima desses sistemas. Então, é um pouco disso que a gente acaba passando como cenário para todas as startups, que a gente acaba ensinando para as empresas de como elas lidam com isso no dia a dia. E aí a gente faz tanto com a grande empresa, média empresa, com o micro, né? A gente tem programas voltados só para o MEI, por exemplo. Né? Hoje a gente tem, toda semana a gente tem uma capacitação para o MEI, para que o MEI entenda como ele pode se capacitar e como ele pode melhorar a gestão dele, para que ele também cresça, para que ele também vire um micro, para que daqui a pouco ele vire um grande empresário. Então essa parte do empreendedorismo hoje é muito fortalecida em Curitiba, né? A Prefeitura de Curitiba fez esse fortalecimento durante 2017 até agora, 2024. São praticamente 8 anos de fortalecimento do empreendedorismo, né? Para que a gente consiga explicar, para que a gente consiga lidar. E hoje, com tudo esse cenário que a gente tem montado, hoje a gente é o 2º maior ecossistema do Brasil. Existem vários ótimos profissionais muito qualificados, que estão com muita vontade de dar certo no Brasil, e eles estão submetendo assim, a trabalhos mais básicos, né? Nos nossos encontros para divulgar o programa, a gente tem encontrado vários cases de indústrias que acabaram acolhendo, né? Acabaram integrando o migrante ao seu quadro de trabalho e depois, né, de que começou a trabalhar, descobriu que ele tinha uma qualificação muito maior, né? Era um programador, era um engenheiro, né, um técnico, né, que estava fazendo no início um trabalho muito básico e rapidamente eles começam a subir, né, posições dentro da empresa. Então, e além do mais, né, assim, essa questão da migração, né, que o pessoal muitas vezes acaba querendo combater, né? Isso são pessoas, né, de cultura diferente, e essa perspectiva que o migrante traz para dentro da empresa, né, esse olhar diferente, né, essa experiência de vida diferente da que temos, acaba aumentando a diversidade dentro da empresa, né, e isso contribui muito para a inovação. A mão de obra do migrante, do refugiado, ela se torna cada vez mais uma excelente opção, né? Ela é uma relação de ganha-ganha. Esse migrante já está em solo nacional, já está no nosso território, já tem os direitos trabalhistas, já é um cidadão reconhecido e a gente precisa colocar ele nesse ciclo de geração de renda. Então, a gente consegue, através da capacitação,
do recrutamento, da seleção, em parceria com, por exemplo, a OIM, né, que faz um belíssimo trabalho de acolhimento, de inclusão e de interiorização desses migrantes, a gente consegue suprir diversos postos de trabalho com essa mão de obra, que hoje é cada vez crescente, né? Hoje a gente tem, além dos venezuelanos que chegam ali pela Operação Acolhida por Pacaraima, a gente teve, por exemplo, no último mês, uma chegada muito grande de libaneses, e cada vez mais a gente vai ver esse fenômeno, seja por motivos geopolíticos, de guerra, ou até mesmo questões climáticas, né, que tem feito com que as pessoas acabem se locomovendo e migrando. Como essa pauta ela é fundamental, a gente sabe que tem várias exigências, várias questões aí que a indústria vai ter que se adequar, né? Nós estamos estruturando um novo programa de descarbonização da indústria, que vai passar por 5 etapas, né? Que vão ser desde a questão aí da sensibilização, nosso núcleo de apoio ao crédito tentando identificar linhas aí de financiamento, a questão de estruturação de projetos, né, que coloque, que realmente façam sentido para a indústria reduzir sua pegada de carbono, até uma questão da validação de todas essas informações e a empresa, a indústria lá na ponta, conseguir reduzir de fato as suas emissões. E além disso, nós temos também as outras casas, né, o próprio SESI, Senai, que também tem várias ações, né? Nós temos o prêmio ODS, que tem sobre um dos temas a questão da mudança do clima. Temos o nosso Instituto Senai de Tecnologia e Meio Ambiente, que trabalha com vários projetos de pesquisa para redução de emissões. Então, o sistema FIEP, ele atua, né, em todos esses contextos, mas o nosso fórum principal de discussão é dentro desse Conselho Temático de Meio Ambiente. O empresário industrial, ele tem que entender o que é importante, né? O que vai melhorar no produto dele em relação à oferta, em que o mercado vai aceitar com mais facilidade. Como é esse processo de descarbonização e quais são esses reflexos ao longo da jornada de todo esse período que a gente vai ter aí até 2035 e depois 2050. Eu acho que isso é uma parte mais, a parte inicial que nós vamos estar trabalhando, que a FIEP eu acho que está observando isso. E a outra situação é a gente ter ações que geram credibilidade. Acho que isso é muito importante em relação ao setor, inclusive, uma coisa muito nova sobre emissão de carbono. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou gerar? Como é que eu vou ter direito? Como é que eu compro e como é que eu vendo esse novo produto, né? Quanto que eu posso produzir? Então, são temas, assim, muito sensíveis para todos nós, né? Por quê? Porque ainda é uma coisa nova. A simplificação é só uma parte, né, da reforma tributária, e a gente entende que, de fato, há essa simplificação. Acontece que o que a indústria brasileira ela busca sempre, e ela tem buscado, é uma maior competitividade frente aí aos seus concorrentes internacionais principalmente. E na nossa visão, a gente entende que a gente perdeu uma oportunidade muito importante, uma oportunidade de ouro, da gente fazer realmente uma reforma em que a gente conseguisse colocar uma alíquota adequada, uma alíquota, assim, só a título de exemplo, né, para o México. O México tem uma alíquota de IVA de 16%. O Chile tem 19%. A média das alíquotas dos países da OCDE é em torno de 19%. Então, a reforma, do jeito que ela está hoje, que ela saiu da Câmara dos Deputados e se encontra no Senado hoje, ela já está com uma alíquota em 28%, é a maior alíquota do mundo. Então, dessa maneira, fica difícil a gente ter competitividade frente aos nossos concorrentes. De fato, na nossa visão, idealmente teria que ter sido feito uma reforma administrativa, enxugar a máquina pública, enxugar os gastos do Estado, para que não fosse necessário uma alíquota tão grande assim para bancar todo esse
arcabouço de direitos e deveres que o Estado propõe a todos. Somos um país muito grande, temos muitas atividades econômicas complementares no nosso país, né, que é um país continental. Então, essas decisões para fins de transição, elas foram muito mais políticas do que necessariamente visando os negócios em si. Por quê? Porque eu tenho governadores com a sua arrecadação, tenho os municípios com a sua arrecadação e tenho o prazo dos incentivos fiscais do ICMS, que foi algo que norteou muito a questão da transição, que eles duram hoje, né, podem durar até 2032. Então, como forma de garantir os investimentos que foram realizados com base nos incentivos de ICMS, se buscou essa transição tão longa dessa forma. Na prática, o que a gente vai ter, o que os empresários precisam se atentar? Muita gente acha, não, mas isso ainda não está aprovado, tem gente achando que as coisas ainda vão ser decididas. A gente precisa colocar uma coisa muito clara, já está aprovada a reforma, a emenda constitucional já está aprovada e a gente está discutindo agora no Congresso a regulamentação. Em 2026 já se inicia a transição. Então, os empresários que precisam analisar os impactos disso no seu negócio, precisam se atentar a partir de agora, a partir de 2025, porque eu posso ter impacto no preço dos meus fornecedores, eu posso ter impacto nos meus clientes, que eu posso estar vendendo para um estado que tem incentivo fiscal, e isso não vai mais existir daqui 2, 3, 4 anos, mas quando eu tenho um negócio muito complexo, eu não posso esperar fazer uma mudança do dia para a noite, para me adaptar com os meus insumos, com os meus clientes, com a minha carga em si. Então é importante que o empresário se atente a isso e se adeque a esses prazos com muita antecedência, sob pena de os negócios aí sofrendo um impacto negativo maior do que deveria ser. Com essa conexão aí também, não somente dos jovens, mas também das lideranças, é o que nós chamamos aqui no IEL, e que nós fazemos isso, é o olhar para o desenvolvimento também do supervisor de estágio. Ele tem um papel fundamental nesse processo, né? O estagiário, o estudante, muitas vezes é o primeiro trabalho dele. Ele está chegando na empresa, ele não sabe o ambiente que ele vai encontrar. Então, criar esse ambiente altamente favorável e, principalmente, tratar e trazer para ele atividades que demandem com que ele exercite e desenvolva é fundamental, né? Aquele olhar do estagiário lá do passado que fazia apenas alguns trabalhos burocráticos não existem mais, né? Nós queremos hoje estagiários e desenvolver estagiários prontos para também trabalhar e resolver problemas reais. Então mudou muito o perfil tanto do estagiário, mas principalmente do mentor ou do supervisor do estagiário. Né? Quando a gente fala dessa nova geração, eles têm uma característica específica. Eles escolhem hoje, se você for parar para observar, e os estudos já apontam, eles não escolhem mais a empresa apenas, eles escolhem a pessoa. Antigamente, nós escolhíamos mais, não, eu quero trabalhar naquela empresa que é super, mega, blast, tinha aquela coisa do trocar o cartão, nossa, fulano é de lá, né, dava toda aquela situação. E hoje, o que a gente percebe? Que temos uma nova geração que escolhe a pessoa, com quem que eu vou trabalhar. O meu líder direto, ele me inspira? Ele não me inspira? Independente da empresa. Eu aprendo, eu não aprendo? Então isso eu acho muito interessante, né? E isso puxa mais ainda essa responsabilidade para formar, a necessidade de formar os gestores desses estagiários, né? E uma coisa que eu falo muito é: como que tá a sua narrativa líder e gestor para defender hoje a sua empresa e a sua gestão? Se eu te perguntasse hoje, líder, por que eu deveria trabalhar com você? Por que eu deveria trabalhar com a sua empresa? Quais são os pilares da sua gestão? Quais são os princípios seus? O que é negociável, o que é inegociável? Isso é muito importante, porque se hoje temos uma tendência de profissionais e talentos que escolhem a pessoa, nós precisamos saber responder isso. Mas nos últimos 6 a 7 anos, nós tivemos a maior revolução e a maior evolução das normas regulamentadoras. Com a criação de novas, com a atualização de outras que faziam muito tempo que não eram mexidas ou atualizadas. E isso impacta diretamente na indústria, nas atividades, no trabalho, porque não vai gerar só um ambiente mais seguro ou um ambiente mais saudável. Ela vai de encontro também para que a gente possa ter trabalhadores mais satisfeitos e também quando a gente olha toda a parte de concessão de benefícios, quando a gente olha toda a parte de reclamatórias trabalhistas que envolvem diretamente a competitividade da indústria. Então é uma evolução que vem acontecendo.
está diretamente ligada também ao E-Social, que vem tendo uma evolução gradativa, e junto com tudo isso, forma-se aí um arcabouço, um conjunto de normas para que as empresas, as indústrias necessitem e façam o seu cumprimento. A saúde mental, em geral, ela é insidiosa. A pessoa, ela vai, por exemplo, uma depressão, né? Ela vai ficando aos poucos, né? Cada vez mais triste, cada vez mais desanimada, cada vez mais desatenta, né? Isso gera consequências para o trabalho, que é a desatenção, que é, de repente, não ter tanto cuidado em relação à qualidade da produção, né? E isso não gera, num primeiro momento, um afastamento. Ele está presente no trabalho, mas não está 100%. Né? Então, nesse item de saúde mental, existem programas, e o SESI tem um programa específico para isso, para ajudar a empresa a buscar aí uma saúde mental mais adequada, mais equilibrada. Mas assim como saúde mental, existem em outras dimensões aí da saúde da pessoa, né? Então, por exemplo, problemas osteomusculares, né? Que podem existir também. É possível ter ginástica laboral, ter programas aí preventivos para que esse trabalhador, antes de se adoecer, tome medidas preventivas, né? Porque quando já está doente e quando vem, por exemplo, um atestado médico, o problema ele está estabelecido, né? E a gente tem que buscar uma melhoria, né? É o apagar o incêndio, né? Tá aí, esse foi um resumão. Os principais temas, os highlights dos programas que nós exibimos aqui do Momento Indústria do Sistema FIEP na Jovem Pan News. Você viu alguns trechinhos, ficou curioso? Quer saber mais? Quer ouvir as entrevistas completas? Eu te convido a acessar o canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Vai lá no YouTube, acessa e confira todas as entrevistas, os programas do Momento Indústria do Sistema FIEP. Tá tudo lá. A gente se encontra aqui na programação da Jovem Pan News. Um abraço, tchau, tchau.